Olá, eu sou Lilian Primão Buquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje recebo o Leonardo Alves, empresário, palestrante e mentor com mais de 9 anos de experiência em vendas B2B. Ele é especialista em prospecção e vendas humanizadas no LinkedIn. O Leonardo já ajudou diversas empresas a gerarem negócios mais previsíveis e conexões através de consultorias, treinamentos e mentorias. E agora vocês vão conhecer esse jovem empreendedor incrível. Leonardo, prazer te receber aqui. Muito obrigada. Sabe que eu admiro o seu trabalho, que eu te conheço, eu vejo a forma como você se preocupa com os seus clientes. Então, te receber aqui no LPA é um prazer. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Lilian. E a gente se conhece há alguns anos já, né? Criando esse vínculo de networking, que é uma coisa que a gente valoriza bastante. E vai ser um prazer compartilhar com você um pouco mais da minha trajetória. Excelente. E ele fala há alguns anos, mas ele é super novo, gente. Então, são anos onde eu vejo que ele vem crescendo, ele vem se posicionando no cenário, principalmente com o LinkedIn. E ele vai contar um pouco pra gente aqui, para te ensinar, para te instruir, para te orientar um pouco de como essa ferramenta ela é poderosa. Mas antes de tudo isso, Léo, eu queria que você contasse a sua trajetória comercial, como é que você começou, como é que você resolveu empreender, porque tem muitos jovens que precisam entender que não é fácil, né? Que eu acho que toda jornada ela tem desafios, mas ela exige também muita dedicação. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Não, bacana. O que é bom trazer para o telespectador também? Eu sou uma pessoa muito proativa, eu gosto de sonhar e crescer. E como é que começou toda essa parte comercial, né? Sempre fui comunicativo, voltado a relacionamento com pessoas. E lá na minha adolescência eu queria ali comprar as minhas coisas, comprar uma roupa, comprar um celular. E aí tem uma cena muito legal que eu falo pro meu pai, pai, eu quero um iPhone. Todos os meus colegas de escola têm o celular e eu não tenho. Filho, agora não vai dar para eu comprar um celular para você. Então, aquele não que eu recebi, ele me fez abrir uma visão do seguinte, se eu não consigo por esse caminho, eu preciso criar outro meio. E aí eu comecei a ver formas de vender. Então eu já vendi vários produtos, desde biscuit, guardanapo, lençol, bijuteria. Eu pegava uma ideia, por exemplo, da bijuteria que é legal contar. Eu comprava na 25 de março, tinha um fornecedor que minha mãe sempre ia lá. Então é importante ter uma rede de contatos forte, né? Minha mãe sabia muito onde tinha as coisas com preço bom. Só que ela não tinha habilidade de vender, ela não gostava muito. Eu falei, mãe, eu vou te ajudar. Então minha mãe sempre foi minha parceira nisso. E aí eu pegava as coisas e vendia na escola, no curso de inglês, até na praia eu já vendi bijuteria. Então sempre uma pessoa que tinha essa iniciativa, né? De ir para frente e querer conquistar mais. E aí foi passando alguns anos, chegou a época de fazer faculdade. É um ponto legal que... Você comprou seu iPhone? Eu comprei um iPod na época. Um iPod, tá bom. Eu consegui guardar um dinheiro durante um ano. Eu comecei a entregar panfleto. Tentei de várias formas. Que é que a gente que empreende, a gente vai tentando de um jeitinho até dar certo. E quando eu cheguei lá e falei, e agora para eu comprar esse iPhone? Né? Eu não tenho dinheiro. E um primo da minha esposa foi para os Estados Unidos. Eu falei, você consegue trazer para mim? Aí ele trouxe e eu fiquei por um bom tempo. Tenho até hoje lá guardado na gaveta como uma recordação. Só que eu percebi o seguinte, aquilo lá não era suficiente o que eu estava vendendo para chegar onde eu queria. Começou a chegar a época da faculdade, ali no ensino médio, e eu não sabia o que fazer. Eu falei, agora, o que eu vou fazer, né? Falei, meu pai e minha mãe fizeram carreira em banco, mas não é uma coisa que eu quero seguir, eu não me vejo nesse cenário. Então é importante a pessoa também desenvolver autoconhecimento. Eu comecei a estudar, comecei a ler livros, e comecei a entender aonde que eu era bom e aonde que eu precisava desenvolver minhas habilidades. Eu falei, eu tenho esse jeito de me comunicar, de buscar ensinar, ajudar outras pessoas, de me relacionar. E aí eu entrei na faculdade de TI, rede de computadores. Tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? Mas não, eu entrei nesse foco porque o primo da minha esposa, ele conseguiu uma carreira sólida, ele tinha perfil para isso e ele ganhava muito dinheiro. Eu falei, interessante. Ele tem um carro legal, ele tem um iPhone do ano e ele mora bem. Eu peguei e liguei para ele. Eu falei, o que você fez de faculdade? Aí ele, eu fiz rede de computadores. Eu falei, tá bom, não precisa me falar mais nada. Pronto, eu achei que com 17 anos estava resolvido, ia entrar numa faculdade e ia ficar rico logo.
Então eu não sabia alinhar as expectativas, eu não tinha mentores naquela época. Quando eu entrei na faculdade, eu percebi que aquele curso em 3 dias não era para mim. E é um erro que eu vejo que muita gente comete na hora que vai trilhar uma carreira, seja CLT, seja empreendendo, não vai pesquisar a fundo. Às vezes a pessoa acha que está entrando no negócio dos sonhos, entrando na carreira dos sonhos e não dá certo. Foi quando eu saí desse curso e eu tomei uma decisão muito importante. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. Só que eu preciso de alguém que vai me orientar. E esse alguém não é o meu pai e minha mãe. E tá tudo bem. Aí eu cheguei na administração da faculdade e falei pro coordenador, pra moça da recepção. Eu falei, olha, eu preciso falar com o coordenador. Não, mas é urgente, você tem hora marca feia. Você não tá entendendo, você é urgente. Eu preciso trocar de curso porque eu escolhi o curso errado. Meu pai vai brigar comigo, eu não vou ganhar dinheiro, tá tudo errado. Ela, calma, respira, porque você tá muito nervoso. Eu falei, moço, preciso resolver isso agora. Então eu tinha um senso de urgência para resolver aquilo. Aí o coordenador... Em 3 dias, gente, 3 dias. 3 dias. Depois que ele escolheu o curso, ele viu que ele não servia para aquele curso, ele não queria. Isso é muito bom, você foi muito rápido, você identificou muito rápido, mas continua. Porque naquela época eu não tinha um emprego, eu não tinha uma renda, e meu pai me ajudava com a faculdade. Eu falei, se eu escolher o curso errado, e eu escolhi uma área que meu pai não quer, eu vou estar decepcionando ele. Então eu tinha essa preocupação com eles, de dar o orgulho, né? De ser um filho que dá orgulho para os pais. E aí nessa questão que eu conversei com o coordenador, ele me direcionou para onde? Para fazer a administração de empresas. E aí eu mudei de curso, na outra semana eu comecei. Dentro dessa área de administração, eu gostei muito da parte de RH e treinamentos corporativos. E aí eu peguei e me aprofundei, cada vez mais, lendo livros. Então é importante você escolher uma área, escolhe, eu não tenho condições de investir no momento, compra um livro, assiste um programa como esse, vai no YouTube. Hoje a gente tem formas gratuitas de você adquirir conhecimento. Então pesquise antes de você investir. E aí acabou dando certo o curso, eu acabei focando, os professores foram grandes mentores para mim, e eu queria entrar no mundo corporativo. Acho que o resumo da minha trajetória de começar a empreender já vem desde aí, de ter essa iniciativa, de buscar pessoas para ajudar, de sempre acreditar. E aí você foi para o mercado corporativo, entrou numa empresa e começou a trabalhar ou já foi para empreender? Conta para o telespectador. Naquela época, o que eu optei em fazer? Eu optei em estudar e aprender. Então eu falei, eu estou começando minha carreira, eu preciso ganhar experiência. E aí que eu vi muitos colegas meus querendo preferir já ganhar dinheiro de imediato e trocar a faculdade por um emprego. Eu falei, não vou tomar essa decisão porque eu sei que eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar, me desenvolver. E nesse curso que eu estava fazendo, eu tinha um estágio de 4 horas. Então eu conseguia estudar, eu conseguia trabalhar e conseguia viver minha vida. Então eu sempre busquei ter esse equilíbrio também. E nessa etapa de empreender, o que aconteceu? Quando eu chegava numa empresa, eu tinha o desejo de crescer muito rápido. Então eu tenho essa característica de ser um pouco ansioso. E aí o que aconteceu? Eu não conseguia chegar onde eu queria, dentro das empresas. De alguma forma eu buscava um outro lugar para crescer. Eu queria algo mais, eu queria ganhar mais, eu queria participar das decisões estratégicas das empresas. Sabe, eu queria estar lá junto com o dono da empresa para aprender com ele. E numa dessas empresas que eu trabalhei, foi uma startup. Acho que você lida com tecnologia e quem nunca teve experiência de lidar com uma startup é uma experiência incrível, você lidar com uma startup. E eu comecei a empreender primeiro por necessidade. Eu acho que muitas pessoas no Brasil começam a empreender por necessidade, sem um planejamento, sem uma rota, sem mentores, e isso acaba dando mais dificuldade no processo. Então eu comecei assim, na necessidade, depois vou contar um pouquinho da história de como que eu saí do corporativo, eu estava planejando uma transição de carreira, e aí mudou toda a rota devido a alguns acontecimentos. Perfeito. E na hora que você falou muito sobre treinamento, né? Que você gostou muito dessa parte de treinamento empresarial. Você hoje atua com vendas com previsibilidade. O que significa isso na prática aqui para quem está ouvindo a gente? Como é que é feito esse processo? Toda venda ela tem um processo, uma etapa de contato com o cliente. E vendas previsíveis nada mais é do que você imaginar o seguinte: se você tem uma taxa de conversão de venda de 20%, quer dizer que a cada 10 reuniões qualificadas que você faz 2 vendas do seu produto.
Então, nesse período, você tem um ticket, por exemplo, de 5 mil. Você vai ter 10 mil de faturamento. E aí você tem que trazer mais reuniões e prospectar mais clientes. Excelente. E você já se tornou uma referência nesse assunto, né, Léo? Conta pra gente como é que foi isso, porque agora você vai contar também um pouco dessa mudada, né, sua do corporativo pro empreendedorismo empresarial, porque eu acho que empreendedor você sempre foi, desde novo, inclusive atuando na startup, quando você queria mais, você queria ajudar mais a empresa, você queria ajudar mais na tomada de decisão, é uma característica de empreendedor, é uma característica de se sentir dono. Quando a pessoa ela quer fazer mais pela empresa, é uma característica de dono. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas como é que foi essa jornada intensa? Conta mais aqui pra gente. Na startup eu tive essa autonomia de estar no setor comercial, eu estava no lugar certo, vendendo, entrando em contato com os clientes. Eu conseguia dar ideias para o time de marketing, eu participava das reuniões estratégicas, então eu me sentia bem de trabalhar naquela empresa e o dono me dava essa autonomia. Coisas que eu não tinha nas empresas que eu já tinha passado. Então o meu crescimento ele começou a ser maior, porque eu consegui entender os processos da empresa, participar dessas decisões e ter contato sempre com o cliente, ouvir o cliente. Então você acha que a empresa que dá a oportunidade do funcionário dar a opinião, participar das decisões, ajudar no crescimento, se sentir parte, ela com certeza vai crescer mais? Você vê dessa forma? Com certeza. E a pessoa ela tem um propósito de... Ela não vai ali só para ganhar o salário dela, né? Ela quer fazer parte de algo maior. E eu gosto muito disso, porque, por exemplo, eu divido muito com o meu time, com as pessoas que estão comigo, o porquê que a gente está fazendo aquilo, a importância, onde é que a gente quer chegar e para a gente realmente crescer junto, porque eu acho que o líder está ali para dar oportunidade, né, para as pessoas que estão sendo lideradas e, ao mesmo tempo, também aprender com elas, porque, com certeza, esse seu líder, ele aprendeu com você. Ele viu ideias novas, coisas novas que você trouxe que ele não tinha pensado e que ajudou a empresa dele crescer, o modelo de negócio. Foi assim? É até legal contar como que eu entrei nessa empresa, né? Como eu estava nessa jornada, eu já tinha feito alguns treinamentos de desenvolvimento humano, já dava algumas palestras, eu sempre quis compartilhar conteúdo. E aí eu fui num congresso, o maior congresso de RH, que inclusive vai acontecer agora em agosto, todo ano acontece aqui em São Paulo, e eu identifiquei essa empresa, que era uma empresa recente no mercado, estava sendo lançada, e o dono da empresa era super famoso, todo mundo conhecia ele, autor de livro best-seller. E quando eu vi a empresa, foi interessante essa empresa, ela une duas coisas que eu gosto, que é tecnologia e pessoas. No caso, a empresa vendia um software de recrutamento e seleção. Tá. Então ela fazia o processo do RH ficar mais ágil e assertivo na hora de contratar alguém para o time. Então a pessoa que estava liderando isso, falei, essa pessoa tem uma visão muito legal, que é a tecnologia e a parte de pessoas. E aí eu cheguei na moça que estava no stand apresentando a empresa, fiz várias perguntas para ela, e aí eu esgotei as possibilidades. Eu falei, tá, mas e quem que é o dono dessa empresa? Ele está aqui? Então eu sempre tive esse lado bem ousado. Ah, ele foi almoçar. Eu falei, eu quero falar com ele. Ah, mas quem é você? Eu falei, eu tenho negócios para fazer com ele. Eu não tinha o que apresentar para ele. Mas eu queria conversar com ele porque eu falei, eu posso agregar nessa empresa aqui. Aí eu marquei um horário, voltei no stand, circulei lá na feira e falei com ele. Você que é o fulano? Sim, sou eu. Eu falei, então, a gente tem que conversar. Cheguei no dono da empresa, uma pessoa renomada no mercado, eu falei, eu estudei sua empresa, vi isso, aquilo, e eu acredito que eu posso contribuir com você. Muito bem. Nem ele acreditou numa abordagem tão assertiva, ele não esperava isso. E eu acredito, porque o Leonardo, ele é persistente. Sim. Até para a gente retomar a conexão, você foi uma pessoa persistente de puxar a agenda, de garantir que a gente conseguisse fazer a agenda para uma reunião, para um modelo de negócio, e você não desiste. E eu acho isso uma característica muito interessante, inclusive te parabenizo por isso. Muito obrigado. Então eu tenho essa característica de, se eu quero alguma coisa, é só uma questão de tempo para conseguir. Sim. E aí com o network, com mentores, com pessoas, a gente consegue chegar num lugar muito melhor e mais rápido, né? Que papo gostoso que a gente está tendo aqui. Você com certeza está pegando várias dicas aí, pega as dicas, anota e lembra do que o Leonardo está falando aqui, que com certeza pode te ajudar em muitas transformações. Só que agora a gente vai fazer uma pausa, já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso.
Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos aqui com essa conversa com o Léo. Ele que está contando essa trajetória dele, ele está trazendo muitos insights, né, dicas para você que está ouvindo a gente. E eu quero saber mais, Léo, como que você fez essa guinada, essa transformação aí de, nessa empresa, você cada vez mais se desenvolver e aí realmente ser um empreendedor, entrar no segmento de LinkedIn. Conta pra gente. Nessa etapa eu já tinha um CNPJ aberto. Então eu dividia minha jornada. Durante o dia eu trabalhava na startup e de noite eu fazia algumas mentorias, alguns treinamentos para algumas pessoas. Mas ainda era algo, não era previsível. Naquela época eu não dominava a parte de prospecção para a minha empresa. Só que onde eu trabalhava eu comecei a gerar muito resultado. E é até um ponto legal de trazer para as pessoas, que é um dos erros que as pessoas fazem. Na hora de prospectar um cliente, às vezes a pessoa é muito agressiva, insistente demais, ou usa palavras que incomodam o cliente. Um excesso de mensagens com um robô. Então eu comecei a fazer exatamente o inverso, a personalizar essas mensagens. Comecei a
trabalhar nessa startup e me deram uma lista de todas as pessoas que visitaram o stand da empresa. Então você imagina, num congresso, o maior congresso de RH, as principais empresas e profissionais estavam lá. Então tinha leads muito bons ali para poder abordar. Aí eu entrei na empresa, a minha gestora falou assim, Léo, tá aqui a planilha de Excel, liga para essas pessoas. Simplesmente assim. Ela não me ensinou, não me instruiu, não me deu treinamento do produto, nada. E aí eu comecei a ligar, passou uma semana, 2 semanas e não dava resultado. E eu falei, não é por esse caminho. Então muitas vezes a pessoa insiste num canal de prospecção, numa estratégia que não dá certo, por isso que é importante ter os números. Se eu não estou tendo agendamento, como que eu vou ter vendas? Parece óbvio, mas muita gente precisa entender isso. Esse canal não está sendo validado ou essa abordagem não vai funcionar. Eu falei assim, deixa eu pensar. Esse público aqui é qualificado. Onde mais essas pessoas estão? Eu falei, no LinkedIn. Aí eu comecei a pesquisar no LinkedIn grátis mesmo. Porque muita gente me pergunta, Léo, precisa do LinkedIn pago? Não precisa. Mas se você tiver a estratégia com o LinkedIn pago, vai te ajudar. Eu comecei a abordar essas pessoas no LinkedIn de uma forma personalizada. Oi Lilian, tudo bem com você? Vi que você visitou o nosso stand no congresso tal dia e você demonstrou interesse em conhecer um pouco mais. Podemos conversar a respeito? E comecei a mandar para várias pessoas assim. Olhava o perfil da empresa, qualificava e aí comecei a gerar muitas reuniões. E minha gestora falou assim, ué, ele não está mais no telefone, o que será que ele está fazendo? Será que ele não quer mais trabalhar? E começou a falar mal de mim para o dono da empresa. E ela já estava falando mal de mim porque ela estava com ciúmes. Aí quando ele chegou, ele passava uma vez na empresa por mês que ele viajava muito. Assim, o Léo não está fazendo isso, o Léo não estuda, não faz aquilo. E era tudo mentira. Que ela não queria, ela tinha ciúmes de eu trabalhar. Mas ela sabia que você estava ativando pelo LinkedIn? Sabia. Ah, tá. Ela sabia porque eu passava os resultados para ela, falei, ó, consegui agendamento com tal empresa, fiz reunião com tal empresa, só que ela não passava isso pro dono da empresa. Aí ele chegou e falou assim, vamos conversar. Me chamou numa sala e ele falou assim, ó, eu recebi esse feedback seu, que você não tá fazendo isso e aquilo, e a gente não vai ter essa conversa de novo. Acho que você entendeu o recado, né? Eu falei, olha, então quer dizer que ela não estava passando. O que eu fiz? Eu passei todos os resultados para ele. Planilhei tudo, organizei. Eu falei, ó, tá aqui a quantidade de parcerias que a gente está em andamento, reuniões, eu documentei o processo. Então eu comecei a ter muito resultado com o LinkedIn e várias pessoas começaram a pedir conselho. Léo, como é que eu uso o LinkedIn? Como é que eu me posiciono? Então começou assim a trajetória do LinkedIn. E aí você resolveu seguir como empreendedor e criou todo um ecossistema para poder atender. E hoje você lidera uma empresa que cuida desse atendimento com o LinkedIn, que faz essa atração de buscar leads para as pessoas. Você tem uma equipe, conta um pouco mais. Nesse processo, eu fiquei 2 anos ainda nessa empresa, aí veio a pandemia e de repente o dono da empresa vendeu para um grupo de investidores e não comunicou os colaboradores. Ele simplesmente vendeu e falou assim, pessoal, eu vendi a empresa e daqui a um mês está todo mundo na rua. Nossa. Então ninguém estava preparado para uma transição, pandemia, tudo fechado. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a olhar para as pessoas que estavam ao meu redor, buscando mentores novamente, e entrei numa mentoria de uma pessoa que ensinava profissionais de treinamento a criarem um modelo de negócio para venderem. Nesse ponto, aconteceu de eu perder um membro da minha família, meu sogro. Eu estava prestes a casar, então foi um período bem desafiador. Perder o emprego e no mês seguinte perder um familiar na pandemia, É difícil, eu falei, como é que eu vou reagir a isso, né? Então eu sempre busquei a Deus e fiz minhas orações. Eu falei, alguém vai me ajudar, eu vou buscar os meus mentores. E minha mentora falou assim, Léo, já que você tem esse conhecimento de LinkedIn, por que você não transforma num método e vende para as empresas? E como que chama o método hoje? Método Léo. Método Léo. O método Léo, para quem não conhece, ele fica LinkedIn estratégico e otimizado. Eu reuni toda a minha bagagem do LinkedIn, de como se posicionar, como postar conteúdo e principalmente como gerar leads qualificados. E comecei a oferecer para as pessoas. Muito bom. Então, ó, fica a dica aí se você quiser conhecer mais sobre o método Léo. Faz uma busca no Google, a gente encontra sobre o método Léo. Pode buscar no Instagram, Leonardo Alves, _LKD. Legal. Léo, e como é que é
você olhar o LinkedIn como um canal que é essencial para o B2B. Olhar as empresas, acessar as empresas. Muita gente ainda está com medo assim, de se expor no LinkedIn, de falar, não, eu não posso colocar a minha imagem para tentar fazer uma venda. Qual que é a forma que você orienta? O primeiro passo, Lili, é a gente entender que o LinkedIn é uma rede de negócios. As pessoas enxergam o LinkedIn como um currículo online. Ou seja, se eu estou buscando um emprego, eu vou ser um usuário ativo. Se eu não estou buscando, eu deixo ela de lado. E se eu sou um empresário e eu não estou recrutando, não faz sentido eu utilizar. Eu escuto isso todos os dias. Porém, o que acontece? O LinkedIn, quando a gente fala desse usuário, ele é um usuário passageiro. Se ele tem um emprego, ele não usa. Se ele perde o emprego, ele volta. Agora, nós empresários queremos gerar reuniões, existem ferramentas, vários recursos incríveis no LinkedIn para você escolher o público-alvo através da localidade, o tamanho da empresa, o setor, vários filtros para você chegar nos decisores das empresas. Então, o primeiro passo que eu falo para as pessoas é conhecer os recursos do LinkedIn. E eu falo de 2 pilares importantes. O primeiro pilar é um posicionamento estratégico. Ou seja, o LinkedIn tem que estar com todas as suas informações corretas. Tem que lá estar a sua foto, tem que estar o seu perfil, a descrição do seu perfil, tem que estar o histórico de empresa. Dá algumas dicas aqui para quem está ouvindo a gente, para no mínimo chegar e já dar uma repaginada no LinkedIn enquanto ele não acessa o método Léo. Claro. O primeiro passo que eu falo é ter uma foto de perfil atualizada com uma boa resolução. Uma foto de capa que represente a sua área de atuação, um título que mostre o que você faz, com palavras-chave. Na trajetória profissional, você descrever os principais pontos da sua empresa ou da sua carreira. Postar conteúdos. Então, postar conteúdo, você dar opinião sobre algum tema que você domina. É você mostrar o seu dia a dia. Colocar sua formação acadêmica e adicionar as pessoas. E o histórico das empresas que você trabalhou. Descrever o que você fazia nas empresas também é importante? Pontos que são importantes para o algoritmo do LinkedIn, né? Toda rede social, ela tem um algoritmo. E aí, o que ela vai promover dentro do LinkedIn? O seu título, as suas experiências profissionais, as palavras-chave que tem no seu perfil, as hashtags que você usa para fazer postagens, competências que você tem, e um campo que é bem importante, a aba de recomendações. Que é um campo, por exemplo, eu peço para os meus clientes recomendações de como é que está sendo a experiência com o método Léo. Quais resultados que você obteve? Mas, Léo, eu não sou empreendedor, empresário. Como é que eu posso fazer para a minha carreira? Chame seus pares, seus chefes, para falar como é que foi o período que você trabalhou naquela empresa. É verdade. Isso é um ponto muito importante. Léo, mas você acha que hoje as empresas, elas cometem erros ainda para prospectar no LinkedIn? Elas não olham isso como uma forma de potencializar negócio? Ou já está algo que você vê que é muito mais comum? Como é que você está vendo as empresas hoje? Tem muita oportunidade dentro do LinkedIn. E até um dado legal de trazer no Brasil, são 87 milhões de pessoas cadastradas. É o 3º país no mundo. E mais de 2 milhões de empresas. E se eu te falar, Lilian, que 98% desses usuários não postaram nada no perfil deles nos últimos 30 dias. Cerca de 2% das pessoas que têm cadastro no Brasil postaram algo. Porque olham como currículo, né? Exatamente. Acaba olhando, já estou na empresa, deixa eu ficar quietinho aqui, não vou postar nada. E você sabe que eu sempre gostei da ferramenta LinkedIn. Inclusive, quando eu trabalhava em multinacional, antes de ser uma empreendedora empresarial, mas ser uma empreendedora, que eu sempre empreendi, né? Eu gostava de postar. Assim que eu finalizava a reunião, finalizava um negócio, algo que fosse relevante, eu postava com os meus clientes. Então, e eles até gostavam. Tinha alguns que perguntavam, Lilian, você vai postar no LinkedIn? Porque eu postava eles alinhado com uma grande marca, que era a IBM, junto comigo. Porque eu representava aquela empresa, né? Como uma executiva de desenvolvimento de novos negócios, eu estava ali posicionando o meu parceiro de negócio junto com a marca da IBM. Então, era interessante para eles que uma coisa estivesse conectada com a outra. Sim. Como hoje eu faço com a LPA, quando eu participo de eventos, quando eu sou convidada para ter coautorias em livros, ou quando os convidados vêm aqui participar do programa comigo, da LPA e você, a gente sempre está colocando o LinkedIn, gerando a visibilidade para as pessoas. E você vê que isso é importante para o profissional olhar e falar, eu tenho que trazer um posicionamento meu e para quem está comigo? É o primeiro passo para a pessoa começar a prospectar. E imagina você fazer uma prospecção, manda lá os convites de conexão, faz as abordagens com as pessoas, aí quando ela vai visitar o seu perfil, a foto está com a baixa resolução,
não está preenchido, não passa credibilidade. Então, o perfil de usuário do LinkedIn, ele é mais criterioso. Ele vai pesquisar sobre você, sobre a sua empresa. Então, esse é o primeiro erro, não se posicionar e não ter um perfil atualizado. Olha só, gente, vocês vão acessar o meu LinkedIn Lilian Primo Albuquerque, que o Léo, ele já deu uma mexida no meu LinkedIn. Ele olhou, ele já deu algumas dicas, então sai como referência para vocês aí. Posso sugerir o meu LinkedIn, Claro. né? Aliás, o trabalho do Léo foi colocado lá no meu LinkedIn. Estou fazendo seu merchan aqui, porque realmente ele teve um cuidado de olhar, a gente trocou a imagem, a gente trouxe uma mensagem mais leve, algumas dicas que para mim foram importantes, então eu reforço para você também dar Isso uma olhada acontece, nisso. né, Lino? Mesmo perfis que já são ativos, sempre tem algum ponto de melhoria. E esse é o primeiro passo, melhorar o posicionamento. Porque você pode ser encontrada, sendo buscada pela empresa. Aí vem a parte da prospecção ativa. Deixei o perfil atualizado, eu vou começar a selecionar os critérios dos leads que eu quero trazer para as minhas reuniões. E um erro que acontece com muita frequência são abordagens invasivas no formato de spam. Sim. Muita gente fala assim, Léo, eu não aguento mais receber Eu também mensagens. recebo tanta mensagem que eu falo, gente, é uma coisa automática. E não, a gente tem que fazer uma coisa humanizada, a gente tem que conversar com a pessoa, tem que ser algo mais cuidadoso, né? Eu acho que é isso que você traz no cenário humanizado. Isso, dentro do método Léo, o processo humanizado ele começa desde o posicionamento do perfil até na criação dessas mensagens. A pessoa percebe quando é um robô enviando uma mensagem, porque o robô ele é programado para enviar mensagens a cada 2 dias, a cada 3 dias, e aí eu brinco que é o marketing do compre agora ou nunca. Olha, você só pode comprar hoje, sua última chance de você falar comigo. Isso é uma oferta que acaba sendo muito agressiva. E a pessoa, quando ela percebe isso, ela se afasta, ela não responde, ela bloqueia. E eu fiz exatamente o contrário no método Léo. E, por exemplo, eu tenho uma mentoria que o Léo também conhece, que é o método LPA, e a gente também oferece para algumas pessoas através do próprio LinkedIn. Mas a gente tem muito cuidado de fazer uma reunião, de entender se essa mentoria se adapta e é adequada para aquela pessoa que a gente selecionou no perfil. É um grupo muito enxuto, é algo muito seleto, né, Léo? E no envio das mensagens a gente tem muito cuidado, ou seja, tem um diagnóstico com a pessoa, tem uma reunião para entender se de repente é a mentoria ou é algum outro modelo de negócio que a gente pode desenvolver juntos, ou até mesmo é um investimento no ecossistema de startup, ou às vezes é a participação no programa. Então, tudo é olhado para atender a pessoa de uma forma muito mais qualificada. Eu acho que é essa qualificação que faz a diferença, né? Com certeza. Ainda mais que as pessoas que usam o LinkedIn são pessoas mais velhas, o nível de escolaridade maior, poder aquisitivo maior. Então elas têm mais critério para tomar uma decisão. E quando a gente faz uma abordagem personalizada, a gente recebe vários elogios sobre isso. É verdade. Nossa, legal a sua abordagem, que bom fazer isso. Porque, falando um pouco do método Léo, eu gerencio o perfil dos nossos clientes, tem uma equipe que me apoia na operação disso. E quando a gente percebe que precisa de uma personalização muito maior, eu aviso o cliente. Olha, esse contato aqui, eu recomendo que você responda, fala com ele no WhatsApp, porque ele já passou uma mensagem bem personalizada. E é muito interessante, né, Léo? Então, a dica que você dá para as pessoas aqui que estão ouvindo a gente, que querem utilizar o LinkedIn, qual que é a dica-chave de ouro aqui para essas pessoas? Dá uma dica que você fala, não pode perder isso, você tem que prestar atenção nesse ponto. São 2 coisas que eu considero primordial no LinkedIn. Colocar a sua essência no perfil, para você se posicionar, mostrar quem você é. E na hora de você criar listas de leads, fazer a prospecção, olha o perfil da empresa e da pessoa antes de convidar ela para um próximo passo. Porque quanto mais qualidade você tem no topo do funil, mais qualificado vai ser o seu fundo de funil. E você vai fazer algo real, que eu acho que essa é a diferença, né? Você querer vender, é fato, você quer vender, você quer fazer um negócio, mas tem que ser algo que vai agregar para outra pessoa. Tem que ser algo que vai fazer a diferença para ela e para você. Não é só mais um lead, é o lead, né? É o lead, a forma como que você vai fazer a diferença naquela pessoa. E fazendo isso de uma forma humanizada, a pessoa percebe que você quer colaborar com ela. É isso que eu falo de vendas humanizadas, saber ouvir o cliente, entender a real necessidade dele. Exato. Às vezes eu chego em reuniões, com alguém me indicou um contato, vou num evento, Léo, eu gostei do seu trabalho, eu quero conhecer. E quando eu faço algumas perguntas, eu vejo que o público dela não está dentro do LinkedIn. E eu sou sincero e transparente e falo, olha, não faz sentido você usar o LinkedIn para essa estratégia. Talvez você vá para um YouTube, para um Google, um Instagram, aí faz sentido você abordar essa pessoa. Excelente. Que conversa boa, Léo.
Mas agora a gente vai fazer mais uma pausa e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES Gênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui para essa conversa maravilhosa aqui com o Léo. Ele que é especialista em vendas, LinkedIn, mercado B2B. Léo, você tem mais de 18 mil seguidores no LinkedIn. Como é que você conseguiu construir essa comunidade engajada? E como que também é importante o papel
dessa construção no LinkedIn, né? O que tem que ser colocado? Vamos trazer dicas aqui para o pessoal que está ouvindo a gente? Não, legal. Esses 8 mil seguidores foram ao longo dos meus 10 anos de plataforma. Então, lá em 2015, eu fiz meu cadastro, não sabia preencher, só que eu comecei a seguir os principais profissionais. Então, é uma rede que você pode seguir as referências da área que você quer aprender. E o papel do conteúdo, que você me perguntou, ele mostra o que você faz, e não só conteúdo de produto. As pessoas hoje em dia, falam de rede social como um todo, elas querem conhecer o bastidor. E numa empresa, quando você mostra o dia a dia da empresa, o que você faz, visitando clientes, os seus valores, tem como você expor na rede. Agora, se você só foca no produto ou no serviço, não vai gerar tanta conexão com as pessoas. Então, esse é um ponto importante, né? E aí eu vejo, por exemplo, o fundador da CIMED se posicionando, colocando mais a imagem dele. Você acha que é importante as marcas terem os donos, os CEOs, falando sobre a marca, ao invés de só ter um posicionamento de bastidores? Com certeza. São as empresas que mais vendem, né? Eu falo que quem começou com esse movimento muito forte foi a Luísa Trajano. A Luísa é incrível. E aí, ela foi uma das pioneiras a colocar o rosto à frente da empresa e as pessoas se conectam muito com ela. E veio outros empresários, CEOs, que estão colocando produtos, visitando clientes. O próprio velho da van, né, que ele se posiciona assim, Sim. Ele é divertido, ele mostra a essência dele no dia a dia da empresa. Isso com certeza melhora o engajamento, porque as pessoas se conectam com a pessoa, ou seja, a pessoa ela é a marca, né? Não é a marca por si só. E eu acho que está muito relacionado ao quem é você, né? E o lance do seu CPF tá ok para o seu CNPJ, tá? Quem é que é a pessoa no CPF? E eu acredito muito nisso, porque eu não tenho duas Lílias. Eu sou a Lília aqui, que eu sou a Lília em casa, e acabo sendo uma única Lília que tem que se transformar aqui no sentido de atender todas as demandas. Mas não dá para ser uma pessoa diferente em casa e uma pessoa diferente no profissional. Quer ver um exemplo? O meu post que mais engajou foi o post de uma palestra. Eu já fazia palestras, treinamentos, só que foi a primeira palestra presencial que eu fiz, que a minha esposa e meus pais estavam presencialmente. Então aquilo lá foi uma conquista pessoal e profissional. E quando eu descrevi isso na legenda, as pessoas se conectaram, gerou mais curtidas, gerou um alcance muito maior do que quando eu coloco só um produto ou um serviço. Esse lance da palestra, eu adoro quando eu posso levar os meus pais também. E eu sempre, quando eles estão comigo, eu peço para as pessoas darem uma salva de palmas, porque eu acho que é tão gratificante você reconhecer aquelas pessoas que te colocaram aqui na Terra, né, que trouxeram a nossa vida, né, e que também lutaram pela gente, porque são pessoas que, para mim, os meus pais são pessoas que sempre lutaram para que eu me desenvolvesse, para que eu crescesse, e hoje eu sendo mãe, eu vejo a importância, né, da gente cuidar de um filho, da gente dar a atenção e quanto a gente se preocupa com o futuro deles, né? E eu acho que os meus pais, para mim, são isso. Então, no momento que eu consigo reconhecê-los, para mim é muito gratificante. Não tem preço esse tipo de coisa, né, Léo? Exatamente. Quando eu olho para a minha trajetória, assim, sempre meus pais me apoiaram. Mesmo no início, eles querendo... Hoje eu entendo, né? Que eu focasse no mundo corporativo, seguisse carreira em banco igual eles, porque eles queriam a estabilidade, que eu quisesse ter o sucesso. Para eles, naquela época, era isso, quando eles tinham 20 anos de idade. Só que eu não me encaixava naquele modelo. Só que quando eu comecei a fazer os treinamentos, comecei a participar de eventos, aí eles começaram, não, ele tá no caminho certo. E eles começaram a me apoiar e são, eu falo que os fãs número 1. Sempre quando eu posto alguma coisa, são os primeiros a ver. E dão like, né? Eles apoiam, eles gostam bastante. Meu pai só tem Instagram para olhar as coisas que eu posto também. E é muito gostoso isso. Se você falar sobre isso, eu até me emociono, porque para mim, acho que a família é o pilar mais importante, né? Porque construir, ter negócio, ter resultado e não ter pessoas que você ama por perto é difícil. E também não ter com quem compartilhar. Não faz sentido. Não faz sentido, Eu acho que isso é um ponto muito que as pessoas têm que repensar, né? E porque às vezes tem muito empresário que é só número, resultado da empresa, vive a empresa o dia à noite, mas esquece do porquê que está ali, né? Do para quê, né? Para quem que você está fazendo isso? Quem que é a sua família que está dentro desse contexto como um todo? Eu brinco com a minha esposa que eu falo para ela, a gente vai focar nas vendas, mas vai usufruir, vai no restaurante, vai viajar, sempre que a gente pode, a gente está curtindo a vida. E a gente trabalha home office, então fica mais fácil ter essa mobilidade, né? E eu sempre digo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então vamos tentar aproveitar ao máximo as pessoas que a gente ama, os momentos, as situações, que é o que vale, né? Nessa jornada, Exatamente. aproveitar a jornada da vida.
Mas, Léo, conta pra gente quais habilidades você acredita que são indispensáveis para vender e para as pessoas poderem se conectar, né? Agora também e também nos próximos anos. Você está vendo alguma tendência, alguma coisa diferente? O que eu percebo assim no mercado de vendas, assim? O que é essencial você saber ouvir o cliente. Entender o momento dele, entender o que ele almeja, onde ele quer chegar. Tem muita empresa que erra em estratégia de marketing porque ela está focada no produto, e não no cliente. Até é difícil você produzir conteúdo, você abordar as pessoas, quando você não sabe o dia a dia daquele cliente. Por exemplo, vou trazer o caso do método Léo. Eu comecei oferecendo treinamentos. E você, como empresário com a rotina cheia, você sabe como que é. E aí o empresário não tinha tempo para seguir a estratégia, por melhor que ela fosse. Só que eu percebi o seguinte: o cliente não tem tempo, ele não está conseguindo seguir minha metodologia. Por mais que eu sei que ela dá resultado, se ninguém executar, não vai para frente isso. Aí eu comecei a ligar e perguntar para os meus clientes, assim, como é que está o método Léo pós-treinamento? Comecei a fazer um pós-venda com eles. Ah, Léo, não estou conseguindo implementar, está faltando tempo. Aí ligava para outro, a mesma coisa. Não estou conseguindo prospectar, eu entendi a sua metodologia, material de apoio, mas eu queria que alguém fizesse isso por mim. Eu falei, entendi. Então eu comecei a ouvir o cliente, o que ele queria, e aí eu criei uma nova solução. Aí hoje eu gerencio junto com a minha equipe o perfil deles. E aí tem empresário que fala assim, não, Léo, eu não quero aprender mais nada. Eu quero que alguém execute para mim. Se você tiver esse formato de trabalho, então eu falo que é ouvir o cliente e saber fazer as perguntas certas. Porque tem que entender o momento que ele está, né? O quanto ele consegue dedicar tempo para aquela atividade. Não é porque ele não quer fazer, é porque ele tem N outras que ele também tem que dar conta. E nem sempre é por falta de dinheiro também. Exato. Isso é muito importante. E você hoje como consultor, mentor de negócios, o que te inspira a continuar ensinando e dividindo seu conhecimento também com as pessoas? Conta pra gente. Depois de muito tempo atendendo várias empresas, eu conheci vários profissionais de várias áreas do Brasil inteiro. E são pessoas incríveis, com produtos maravilhosos, que tinham o desafio de prospectar. E quando eu consigo implementar o método Léo, gerar leads, gerar reuniões, as pessoas conseguem expandir as empresas dela, isso é o que mais me inspira. Porque uma empresa saudável, que gera vendas, ela vai gerar maior faturamento, mais emprego. Então gera um impacto social muito importante. É óbvio que a gente quer ter lucratividade nos nossos negócios, mas quando vê um cliente que tinha muita dificuldade de prospectar, tendo resultado, e aí ele consegue investir em outras áreas, consegue ter mais tranquilidade, isso é o que mais me motiva como pessoa. E para quem está começando agora, imagina uma pessoa que ela está começando agora, ela acabou de entrar no LinkedIn, ela quer começar a fazer um trabalho de vendas, qual que é a dica que você dá? Como é que ela pode começar? Voltando nos pilares que eu passei para você anteriormente, né? Primeiro, se posicionar de forma estratégica, fazer um resumo da sua trajetória profissional e colocar no perfil. Existe um campo no LinkedIn que chama adicionar seção ao perfil. O próprio LinkedIn ele vai classificar o que é principal e o que ele recomenda. E se você quiser um exemplo de como fazer, você pode visitar o meu perfil. Então todas as estratégias que eu implemento nos clientes estão dentro do meu perfil. Excelente. Então olhar também um perfil como referência, né? O perfil do Léo, o meu perfil também, a gente coloca várias informações, inclusive orientadas pelo Léo. Então isso é importante, né? Mapear o perfil, trabalhar a foto, colocar todas as informações ali. E tem um ponto assim, bem legal falando de prospecção. Tem muita gente que recebe um cupom do LinkedIn de 30 dias grátis. É a mesma coisa, Lilian, Deus te dá um carro com 30 dias de gasolina ilimitada. Só que se você não tem uma CNH, dificilmente você vai saber conduzir esse carro e levar para onde você quer. O LinkedIn é a mesma coisa. Não adianta você contratar a ferramenta, seja no grátis, seja no pago, se você não tiver uma estratégia muito bem definida. Então é importante ter uma rotina comercial dedicada pelo menos 20 a 30 minutos. Porque o LinkedIn ele é um pouco complexo. E uma coisa que eu me preocupei na hora de ter a metodologia é de simplificar. As pessoas falam assim, Léo, mas eu nunca mexi no LinkedIn. Aí eu pergunto, você sabe ler e escrever? Sei. Então, agora é só ter disciplina para executar o que eu vou te ensinar. Então, tenha uma estratégia na hora de prospectar e não é a ferramenta paga que vai fazer a diferença, mas é como que você usa ela. Exato, né? É o lance de você ter uma Ferrari e não ter um espaço para poder andar com ela, né? Uma pista adequada para andar com ela. E você trouxe o exemplo aqui de você ter uma ferramenta, ter o acesso,
mas não saber como usar. Então, fica a dica aqui do Léo para vocês. Usem a ferramenta do LinkedIn, busquem entender mais sobre ela. É uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta onde tem diversas conexões que podem ser interessantes para você. E mais que isso, né, Léo? Acho que é importante a gente fazer networking, a gente conhecer as pessoas. Por exemplo, você vai para um evento, também se conecta com aquela pessoa através do LinkedIn, entende o que ela faz, conhece mais sobre ela. E muitas vezes sem interesse, porque às vezes você quer fazer uma venda de imediato. Calma, conhece a pessoa, busca saber sobre ela. Faz um netweaving, que eu falo que é uma conexão sem interesse, que pode ser que lá na frente vire um negócio. Eu conheço o Léo há tanto tempo. Porque uns 5 anos? Acho que mais de 5 Foi anos. antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Gerou uma conexão e agora a gente já está desenvolvendo um modelo de negócios aqui para tracionar a business juntos. Então, e nem imaginava que isso ia acontecer, né? E é isso, a gente vai conhecendo as pessoas. Hoje a gente está aqui no programa, conversando, ele contando a história dele, mostrando para você que é possível, que eu acho que isso é muito importante. Mas, Léo, agora a gente vai fazer uma dinâmica e eu vou trazer para você algumas palavras e você pode trazer em uma frase ou em uma outra palavra, tá? Então, vamos lá. Vendas. Ouvir. Ouvir. Humanização. Personalizar. LinkedIn. Rede de relacionamento. Bom ponto, ó. Rede de relacionamento. Ele não fala de rede de negócios puramente. Você fala de relacionamento primeiro. O negócio vai ser consequência do relacionamento. Exato. Isso é muito importante. Prospecção. Disciplina. Conexão. Empatia. Mentoria. Direcionar e acelerar. Muito bom. Comunicação. Detalhe. Trajetória. Trajetória. Sonho. Inspiração. Meus pais. Lindo isso. Futuro. Expansão de negócios e expansão de família. Olha que lindo. Expansão de negócio e família. É equilibrar os valores, né? Você tem que expandir os seus negócios, expandindo também as possibilidades para as pessoas que fazem parte da sua vida, que você ama. Isso é muito importante. Léo, agora eu queria aproveitar, te entregar um presente aqui, uma lembrança dos nossos apoiadores aqui do programa LPA. Agradecer a sua presença, queria que você visse aqui o que foi preparado para você. Muito obrigado. Deixa eu abrir aqui. E aí eu vou te contando de cada produto. Dux Defender é um produto que na pandemia ele fez muito sucesso. E agora a gente, por exemplo, eu tenho dentro do carro. Te protege contra germes, bactérias, coronavírus, você pode utilizar sobre tudo. E eu uso até no couro, na pele, não tem problema. Ele é super, super legal. E tem a opção aí para você também, creme. Deixa eu ver. Que eu acho que o em creme quem vai gostar mais é a sua esposa. É um super hidratante, eu também uso. Elimina 99,9% das bactérias. Ele é ótimo. Depois você experimenta, com certeza vocês vão gostar. Tem também aí para você um copo do LPA e você. Ah, como você sabia? Adoro copos. Adora copo? Ai, que bom. Eu também adoro, sempre tô fazendo reunião, tem sempre um copo do meu lado ali, um copo Copos e térmico. garrafas são... Que legal. Eu gosto bastante. E tem um presente que foi preparado, esse não é para você, mas esse é para uma pessoa especial na sua vida, que é a sua esposa. Foi preparado pela Alessandra Moreira. Ela prepara peças incríveis, ela olha o perfil da pessoa antes de preparar a peça. E é uma peça da Ama Joias. E ela foi lá no seu Instagram, ela stalkeou, ela viu quem que era a sua esposa para poder preparar essa peça. Muito legal. Ela é uma parceira nossa, a Alessandra Moreira, tem feito um trabalho muito legal aqui com a gente. Quero te agradecer, foi um papo maravilhoso. Queria que você deixasse também as suas redes sociais, como é que as pessoas conseguem te acessar, conhecer mais sobre você, mais sobre o Método Léo, como é que elas conseguem ir para o próximo nível e desenvolver mais negócios. Eu agradeço o convite de ter esse bate-papo com você, Lilian. O Instagram você pode me encontrar pelo @LeonardoAlves_LKD. E no LinkedIn você pode pesquisar em /Leonardo_Alves_LKD. Excelente. E você acompanha o nosso programa pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo nosso Instagram, @LPAevocê, pelo meu Instagram, Lilian_Primo Albuquerque, e eu também estou no LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque.
E claro que também tem uma oportunidade muito bacana aqui. Acesse esse QR Code que está aqui na tela para você poder ganhar um e-book gratuito que vai te auxiliar no seu caminho, no seu desenvolvimento e ainda você pode concorrer a prêmios aqui da LPA. Obrigada e nos vemos no próximo episódio.